neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Que está velha e sinto seu final se aproximar. Os anos que eu moro nesta terra, aqui minha alma achou onde habitar. Eu tenho uma casinha já bem gasta, que um dia em breve aqui deixar. E quando for levado a outra morada, pra sempre com o Senhor hei de ficar. Adeus, casinha branca, em breve hei de deixar tua habitação. Santa, regressarei na grande ressurreição. Eu tenho uma casinha que está velha, um dia o carpinteiro há de vir reconstruir fazendo outra nova, pra nunca mais deixar de existir. Não sei os anos que desabitada a minha casa aqui há de ficar, porém ela será daqui tirada e nunca mais aqui vou habitar. Casinha branca, em breve hei de deixar tua habitação. Adeus, morada santa, regressarei na grande ressurreição. Eu tenho uma igrejinha nesta vida, com gozo sempre louvo ao meu Senhor, e juntos com os santos reunidos, orando e esperando
Salvador. Um dia sim virá nos resgatar. Não mais minha igrejinha que será. Jesus promete nos arrebatar pra junto da sua glória celestial. Adeus, casinha branca, em breve hei de deixar tua habitação. Adeus, morada santa, regressarei na grande ressurreição. Tirando o véu, Apocalipse, revelação. Ouvintes, Deus quer que todos os seus filhos o conheçam. Qual o pai que não gostaria de se identificar com seus filhos como pai? Não tem lógica pensar numa coisa como esta, de um pai não se identificar como pai de seus filhos. Deus, sendo nosso pai, Ele tem prazer em se identificar conosco, seus filhos. Agora, é certo que depende de filiação. A Bíblia diz que o Filho unigênito está no seio do Pai. Este o fez conhecer. Este o fez conhecer. Isto quer dizer que Deus estava se identificando através de seu Filho. Jesus disse mais tarde: quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, constatamos de início que Deus tem se identificado com os seus filhos. Agora, como não são todos os homens filhos de Deus, então nem todos o reconheceram, o reconhecem como ele é, como ele se apresenta. Por quê? É necessário que ele próprio se revele àquela pessoa. Uns diziam que era Jeremias, outros diziam que era Elias. Mas vós, que dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora, para quem conhece a Bíblia, isso aí é o fio da meada, não é? Você pode prosseguir adiante com o pensamento e ver que a análise está perfeitamente dentro das Escrituras e de uma maneira que serve para nos alicerçar na fé como filhos de Deus que somos. Muito bem, amados. É necessário que, então, sejamos revestidos do Espírito Santo, que sem o qual ninguém terá a revelação de quem é Deus. Podem estudar teoricamente, então Deus é 3 pessoas distintas, Deus é isto, Deus é aquilo, Deus é grande, Deus é bom Pai, Deus é Jeová, Deus é Jesus. Não tem importância. Mas a questão de ser revelado, isso não é para quem quer, não é para quem corre,
é para quem Deus chama. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Em 2 Coríntios capítulo 5, nós temos uma mensagem para filhos de Deus. Anotem, mensagem para filhos de Deus. Paulo está dizendo: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Essa linguagem escriturística se refere ao nosso corpo, templo, casa, tabernáculo. São Pedro usou esse termo, Paulo também usou e o próprio Jesus usou. Então, se a nossa casa terrestre, quer dizer, o nosso corpo terrestre, se desfizer, temos de Deus um edifício. Ouvintes, prestem atenção. Um edifício, você veja o quanto um edifício tem mais valor do que uma casa. O quanto um edifício vale mais do que uma casa, de uma casa simples. Então Paulo disse que quando esta casa, esse tabernáculo, essa casa terrestre, esse corpo for desfeito, nós temos de Deus um edifício que é casa naturalmente, não feita por mãos, agora é eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Está vendo que isso é uma carta para filho de Deus. Se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Não formos achados nus, quer dizer, despidos. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Muita gente não dá valor ao corpo. Agora, vamos ter a nossa atenção fixa nisto aqui. Esta mensagem, esta carta é para filhos de Deus. O natural explica o espiritual. Se um corpo fica sem o seu espírito, sem a sua alma, então ele está morto. Mas aquele espírito não fica vagando, não fica nu, despido, porque ele tem uma outra casa preparada, um edifício, tem um outro corpo. Esse é o corpo celestial, quando o crente parte para o Senhor, vai para além da cortina do tempo, fica na sexta dimensão, com o corpo celestial. Depois da ressurreição, ele recebe o corpo glorificado, porque somente através do corpo glorificado, ele pode entrar onde está Deus mesmo, na presença de Deus. É uma roupagem própria. Não adianta alguém querer ir para essas bodas, essa ceia na presença do Senhor, com roupagem de religiões, de credos e dogmas. Tem que ser com o corpo glorificado. Antes, quando se morremos, temos um corpo celestial, através do qual nós saímos fora da órbita da Terra
e vamos além da cortina do tempo, em um lugar. Quando a pessoa não morre com Cristo, aquele espírito fica despido, fica nu de corpo, então não tem condição de chegar lá naquele destino que gostaria de chegar e nem de voltar. Então fica vagando, nu, despido porque não tem corpo. Ora, meus ouvintes, se o natural explica o espiritual, e vou fixar mais uma vez essa mensagem para filhos de Deus. Esta coisa, essa aversão que a humanidade, os homens e as mulheres tomaram por roupa, não é um tipo de outra coisa. Deixe-me vos falar com bastante intimidade, mas fique sabendo, se há um amigo, é aquele que mostra estas coisas. Essa vontade de andar meio vestido, meia vestida, apenas com uns pedacinhos de pano no corpo, isso já explica perfeitamente que aquele espírito não tem vestidura para a eternidade. Por quê? Os nossos desejos, as nossas atitudes, as nossas maneiras de portar, mostram claramente a qualidade de espírito que temos. E quando um homem ou uma mulher está totalmente dirigido por estas modas naturais, mundanas, que desrespeitam as Escrituras, a lei de Deus, fique sabendo, estes espíritos são almas encarceradas, são espíritos encarcerados já, presos a tudo que o mundo ensina, e uma vontade de viver despidos. Isso expressa através do corpo. Alguém diz, Deus quer o coração, mas a Bíblia não diz assim. É certo que começa pelo coração. Nenhum esposo verdadeiro gostaria de ter uma esposa que antes de tudo o tivesse em seu coração. Mas jamais aquela mulher, aquela moça honestamente, corretamente, de uma maneira cristã, poderia ceder o seu corpo a um homem para o qual ela não tivesse dado antes de tudo o seu coração. Isto é, a sua vida. É a mesma coisa com relação a Deus, não resta dúvida. Mas quando a mulher dá o coração para um homem, ela se casa com ele, se une com ele, logicamente entrega o seu corpo a ele. Quando a igreja, que é considerada a esposa, formada de crentes, se casa mesmo com o esposo que é Cristo, então dá o seu coração para ele e também o seu corpo, é dele. Por isso tem vontade de andar vestido. A outra não tem vontade de andar vestido. Chama os pedacinhos de panos de vestidos. Mas tudo que pode provocar um homem está em plena e franca demonstração. Aceite quem quiser aceitar, mas essa é uma mensagem para filhos de Deus. Em São Lucas, capítulo 8, versículo 26 em diante, vocês encontram aquele fato interessante sobre o endemoniado gadareno, lá de Gadara. É uma terra lá dos gadarenos que está de fruto da Galileia. Então a Bíblia diz que lá estava aquele endemoniado que tinha quase 2.000 demônios. E vejam o que diz o versículo 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Não habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. No versículo 35, São Lucas capítulo 8, versículo 27, diz que ele andava despido e não habitava em qualquer casa. No versículo 35,
diz assim: e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido, e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Ouvintes, anotem isso. São Lucas, capítulo 8, versículo 26 em diante. Você vai encontrar um homem cheio de demônios, despido, e não parava em casa. Logo, você vai ver aquele homem, depois de um encontro com Jesus, vestido em pleno juízo. Agora voltemos para ali. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Esta vontade de viverem despidos explica perfeitamente que esses espíritos não terão de maneira alguma vestidura para a vida eterna. Por isso, vejam que São Judas, é uma cartinha de um capítulo só antes do Apocalipse, diz no versículo 23, e salvai alguns arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, se nós tivéssemos tempo, nós podíamos discorrer minuciosamente sobre estas coisas. Mas já é o suficiente para os nossos ouvintes entenderem por quê e para que Deus tem nos enviado a revelação do Apocalipse. Veja o que São Paulo diz na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Talvez eu me torne um enfadonho por citar tanta Bíblia, não é? Mas é dela que procede palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Para um dogma? Para uma religião? Para uma mais moderna, mais antiga, o que for? Pedro disse: para onde iremos nós? Vamos para a Bíblia, para Cristo, que é a palavra. Paulo, um profeta de Deus, diz em 1 Timóteo 2, a partir do verso 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, etc, etc, e muitas outras referências. Eu quero voltar a esclarecer aos nossos ouvintes 2 Coríntios capítulo 5. Vocês leiam. Vocês podem perguntar o que tem uma coisa com a outra. Sim, o natural explica o espiritual. Esses espíritos que não permitem o corpo vestirem-se honestamente, eles estarão sem vestiduras para a eternidade, para a sexta dimensão. Estarão sem o corpo celestial, estarão, portanto, sem o corpo glorificado, sem o qual ninguém estará na sétima dimensão. Eles ficarão vagando aí na quinta dimensão até o dia do juízo. São almas encarceradas hoje, mas há tempo de se arrepender. A mensagem não é acusando, mostra a causa na verdade. Conforme temos dito, pregado, este não é o evangelho analgésico, mas é um remédio que vai combater a causa do mal. Deus os abençoe, meus ouvintes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.